Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Então, vamos para mais uma aula, nossa quinta aula, né? Estamos chegando na finaleira das aulas de língua portuguesa da EJA. Então, meus queridos e minhas queridas, eu queria com essa aula falar um pouco sobre a literatura em processos seletivos gerais, assim. Seja vestibular, seja Enem, seja concursos públicos, por exemplo. Porque por mais que eu saiba que esses não são talvez os objetivos de todos vocês, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque daqui a pouco vocês, sei lá, né, enviam a possibilidade. Aí vocês começam a se interessar, começam a ver que não é assim um bicho de tantas sete cabeças, que tem gente para ajudar, né? E talvez vocês comecem a pensar em outros caminhos, né? Então essa é a proposta que eu trago com essa aula sobre literatura em processos seletivos, pra gente dar uma pensada sobre isso, né? Pra não ficar que nem o cachorrinho ali da foto que eu botei, com uma cara de quem não tá entendendo absolutamente nada de nada. Pra gente começar a falar sobre isso, gente, eu só faço uma ressalva, tá? Aqui nessa aula eu vou fazer uma coisa bem geral, tá? A proposta não é, tipo, me aprofundar em muita coisa, é, tipo, apresentar isso pra vocês, né? Até porque tem vários colegas que não têm essa intenção. Então, é apresentar isso como uma possibilidade. Para os colegas que têm essa intenção, esse é um ponto de partida, né? E que a partir daqui vocês podem começar a pesquisar mais sobre isso. Então, a primeira coisa que eu falo é sobre como estudar literatura, né? Como que a gente estuda essa coisa que a gente, na verdade, faria por prazer, né? Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é, obviamente, ler. Né? Ler é a melhor maneira da gente estudar para literatura. Mas não ler só livros, etc, né? Que várias vezes nos remetem à escola de uma coisa de obrigação e tal, né? Mas ler poemas, notícias, textões de Facebook. Sabe aqueles textos que a gente abre o Ler Mais e aparece um texto gigante e a gente, não quero mais ler isso aqui, e passa? Tenta dar uma lida, que muitas vezes é um texto que tu pode acabar se interessando, né? Então, ler textos diversificados é uma estratégia muito boa para estudar tanto literatura quanto português, para processos seletivos. Outra coisa que é legal de fazer é grifar ou interagir com o texto, né? Ou comentar se for algum post de rede social, ou se for um livro, grifar. Perdão. Ou se for um livro, vocês grifarem, ou se for uma notícia, sei lá, tirar um print, guardar, alguma coisa parecida. Isso vai fazer vocês interagirem mais com o texto, né? Isso é bom para começar a fluir as ideias. Também é legal escrever, contar, gravar ou desenhar o que se leu, né? Interagir de uma outra maneira, contar para alguém, olha só, vi isso aqui, achei legal, o que tu acha? E lembrar que para estudar para processos seletivos, a vida não é só feita de questões objetivas, né? Questões de marcar. Então, estudando para concurso tipo vestibular ou concurso público, a gente fica muito focado naquela coisa de fazer questões, né, a 1000 por hora. Mas não é só de questões objetivas que a gente vive, né? Dá para estudar de outras maneiras. Usar o Google ou o dicionário ajuda bastante. E também uma dica de ouro, entre aspas, que eu dou, é ouvir música popular brasileira com atenção. Né? É a gente ouvir samba, pagode, música alternativa, eletrônica, sertanejo, qualquer coisa que tenha, mas com atenção, né? Vendo, analisando aquela letra, como que a gente relaciona a letra com o nosso cotidiano, tanto individual quanto social. Então, como que realmente funciona aquele ritmo, se ele é muito diferente, o que que ele é. A gente sabe que samba é diferente de pagode, por exemplo. Mas por quê? Né? Qual é? E daqui a pouco vai se expandindo. Pesquisar um pouco sobre o samba, o contexto social do samba. Isso é muito bom para estudar literatura. E por último, eu deixo uma dica que eu não coloquei aqui, mas eu falo agora, de seguir nas redes sociais poetas contemporâneos, poetas de agora. Eu posso, se vocês quiserem, né, eu posso deixar uma lista de poetas que vale a pena a gente seguir nas redes sociais.
Porque eles postam coisas, né? Postam poemas seus, trechos, livros de gente que eles gostam. Então, seguir essas pessoas e nas redes sociais já ter essa presença da literatura é muito bom. Vai fazer a gente mergulhar e ler literatura de uma outra forma. Na sequência, pessoal, eu trago um pouquinho para a gente pensar como que a literatura aparece em concursos seletivos, né? Onde que a literatura está presente nesses espaços. Um primeiro espaço é discutir sobre as escolas literárias. É aquilo que a gente geralmente viu na escola, né? Se é que a gente teve aulas de literatura, do romantismo, modernismo, arcadismo, todos os ismos, né? Ou seja, é pensar as relações entre literatura e história. Ou seja, a gente pensar o que da história do Brasil se relaciona com a literatura e de que forma, né? E daí, um desdobramento disso é as características do contexto histórico e social dentro do texto literário. Como a literatura expressa as relações sociais, políticas, econômicas do contexto em que estava inserido. Outra forma que a literatura aparece dentro de concursos seletivos é a interpretação de textos literários. Ou seja, tem ali um poema, uma narrativa, alguma coisa parecida, e a gente vai ver o que aquilo ali está querendo nos dizer, né? Então, dentro disso, a gente analisa a estrutura desses textos, como que eles funcionam, né? Qual é a estrutura, se é em verso, se é em parágrafo. A gente analisa também os gêneros literários, as diferenças entre narrativa, poema e teatro, por exemplo. E, por fim, as relações entre literatura e outras artes, né? Literatura e artes plásticas, literatura e música, etc. e tal. E, por fim, a literatura também aparece nas competências gerais de linguagens, que junta literatura com português, né? Para relacionar, por exemplo, a compreensão textual, o que aquele texto está querendo dizer, e também a comparação entre imagem e texto. Às vezes aparece uma tirinha e uma pintura e um texto literário, por exemplo, para a gente relacionar os três. Sim, gente? Faz sentido? Então, essas são as 3 formas da literatura aparecer dentro dos concursos seletivos. Aí agora, para a gente continuar, eu trago 3 questões importantes para a gente pensar e alguns exemplos quando a gente vai analisar literatura em concursos seletivos, que talvez lembrando delas ou se aprofundando a partir delas, vocês podem se sair melhor em concursos seletivos gerais. E sempre lembrando, né, gente, qualquer coisa que vocês precisarem de ajuda em relação a isso, podem me perguntar. Aqui ficou um pouquinho cortado por causa do meu vídeo, mas eu falo o que tiver aqui e aí vocês só aceitam que eu fiz o slide errado. Então, a primeira coisa importante da gente saber, o primeiro ponto que eu trago importante pra gente saber de literatura dentro de processos seletivos, é que na literatura tudo é cíclico. Então tudo meio que se repete de alguma forma. E aqui a gente analisa as relações entre literatura e história. Então, falando sobre escolas literárias, todos aqueles ismos que a gente falou antes, é importante saber mais ou menos a linha do tempo em que elas acontecem, porque geralmente uma escola quer destruir o que a outra fez. Então, é basicamente, não, isso aí que tu tá fazendo agora é errado, a gente vai fazer diferente. Vamos dar uma olhadinha no que foi feito antes, porque eu quero fazer uma coisa diferente, né? Então, a gente vê aqui na literatura brasileira, por exemplo, essas são as escolas literárias mais significativas, assim, que a gente geralmente estuda e que caem nesses concursos seletivos. E a gente vê, por exemplo, aqui o modernismo. Que o modernismo ele vai pegar o contexto do simbolismo, que vai ter uma coisa meio fora da casa, meio imaginativa, meio um mundo paralelo, e o modernismo vai pegar e vai falar: não, na real, vocês estão viajando demais, eu preciso de uma coisa um pouco mais pé no chão, né? Então o modernismo vai lá e vai começar a pensar com um pouco mais de força o que significa uma literatura brasileira
realmente. Então, geralmente, a escola vai pegar a anterior e dizer que aquilo ali tá errado, que não pode, e vai tentar fazer uma coisa diferente. A mesma forma que aqui o parnasianismo e o naturalismo, que aconteceram mais ou menos no mesmo tempo, mas não foi exatamente. O parnasianismo, ele vai olhar para o naturalismo, que vai tentar fazer mais um texto de crítica social, de dizer a realidade não é assim, que a gente tem que repensar essa coisa toda. E o parnasianismo chega e diz, não, na real vocês estão criticando demais, eu vou fazer a arte só pela arte. Então eles fazem uma arte sem crítica social nenhuma, completamente alheios da realidade. Então, é sempre esse movimento, né? Eles tentam fazer um bagulho que a escola anterior não fez e acabam fazendo um bagulho novo. E outra coisa que é importante a gente analisar quando a coisa é cíclica é que, geralmente, um período de pouca criticidade social logo depois vai vir com muita crítica social. Então, por exemplo, aqui, no parnasianismo e no simbolismo, que a gente não tinha, assim, tanta ênfase numa crítica social, né, em analisar a realidade do povo, nos obstáculos sociais e tudo mais, vem o modernismo, que é paulado em crítica social. Da mesma forma que aqui, o arcadismo e o romantismo, que é muito aquela coisa, oh, meu Deus, a vida é perfeita, viver na cidade é uma maravilha, coisas mais ou menos desse tipo. Vem o condolerismo, que está aqui embaixo, e o realismo e diz, não, na real, a vida concreta que a gente vive todo dia é um horror, é desigualdade social, a gente tem que pensar sobre isso. Então, outra coisa que acontece é isso, né? Geralmente, um período de menos crítica social vem depois um período com mais crítica social. Depois, menos de novo, depois mais. E isso, pessoal, é importante também da gente ver das relações entre a literatura brasileira e a europeia. Porque, enfim, a gente sabe que o Brasil ele foi invadido, né, pelos portugueses lá em 1500, e a ideia de literatura que a gente construiu desde lá é uma ideia europeia de literatura, né? Então, tudo que os indígenas faziam, ou que os escravizados africanos faziam, não era considerado como literatura, né? Então, analisar as relações entre a literatura brasileira e a europeia também é legal de ver, porque até aqui, até o romantismo mais ou menos, é só cópia da Europa, né? A Europa faz e o Brasil copia. No romantismo, eles tentam quebrar um pouquinho com isso. Aí vem o realismo, o parnasianismo, o simbolismo, dá mais um pouquinho de copiada na Europa, e vem o modernismo e tenta quebrar com isso de novo. Então, é a mesma coisa, né? As coisas vão se repetindo na história da literatura brasileira. E outra coisa também que é legal da gente ver nessa coisa meio cíclica, né, que se repete dentro da literatura, são as relações entre as artes plásticas e a literatura. Então, o que acontece nas artes plásticas, na pintura, escultura, também acontece na literatura. Vamos ver uns exemplos para ficar um pouquinho mais explicado tudo isso. Então, vendo um exemplo dessa coisa cíclica, né, eu trouxe um poema do modernismo e um poema do simbolismo. Então, aqui de novo ficou cortadinho, perdoem, mas a gente se resolve. Então, no modernismo. Sentimental. Ponho-me a escrever teu nome com letras de macarrão. No prato, a sopa esfria, cheia de escamas, e debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente, falta uma letra somente, para acabar teu nome. Estás sonhando? Olha que a sopa esfria. Eu estava sonhando. E há em todas as consciências um cartaz amarelo. Neste país é proibido sonhar. Antes da gente trabalhar ele, vamos ver em comparação com o outro. Cárcere das almas. Ah, toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades, do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas,
da dor no calabouço atroz funéreo. Nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Então, só pela linguagem a gente já consegue perceber como um poema, o sentimental, é muito mais concreto, muito mais entendível do que o outro, né? O outro é muito mais viajandão, digamos assim. Os dois falam da mesma coisa. Os dois falam de amarguras interiores, né? O sentimental fala da amargura em relação ao amor perdido, mas é uma coisa concreta, né? Neste país é proibido sonhar, então sempre tem uma crítica social no fundo. No simbolismo é uma coisa um pouco mais viajadona, né? Então fala das almas presas, quem é que vai possuir as chaves para abrir as portas do mistério da vida. Então são almas presas no mistério da vida, toda uma coisa muito melancólica, né? Enquanto o do modernismo é bem mais concreto, bem mais real, né? É o país que não deixa viver. Então nisso a gente consegue perceber as diferenças entre os dois, né? Como o simbolismo é muito mais viajandão, e aí vem o modernismo logo depois e diz, não, isso aí nada a ver, vamos fazer uma coisa bem mais pé no chão. Sim, gente? Vamos seguir. Em relação às artes plásticas, eu achei legal de trazer para a gente ver as relações entre a pintura e a poesia, né? Aqui também ficou... Eu mandei mal nesses slides. Aqui também ficou meio tapado, mas a gente lê mesmo assim. Então vamos analisar as diferenças e semelhanças entre essas duas imagens. Então essa aqui de cima, ela é bem mais reta, né? Tem linhas, cores mais duras, não tem nuances. Já embaixo, que é uma pintura da Revolução Francesa, é uma coisa muito mais diferentona, né? Muito mais, tem várias nuances, tem um trabalho mais cuidadoso com a técnica de pintura, é uma coisa muito mais fluida, né? E isso se reflete da mesma forma na pintura. Na poesia. Por exemplo, esse poema aqui é o que a gente chama de poema concreto, que a forma do poema vai refletir a mensagem do poema. Então, o poema diz: forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa, forma. Então, é um poema sobre a forma que está num losango, né? Uma forma geométrica. Então, essa é a moral do poema concreto. Então, é uma coisa bem mais retinha e dura e organizada, né? Que nem esse aqui. Então, essas duas formas de arte, elas se complementam. E esse poema aqui, que é do Manuel Bandeira, que se chama A Onda. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda. Ainda anda aonde? Aonde? A onda. Parece quase um trava-línguas, né? Então, justamente para pensar como esse poema aqui se relaciona com essa pintura. As nuances, a brincadeira com a palavra, né? Porque fala onda, 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 e parece a onda mesmo, né? Dá essa ideia de onda. Então, para a gente pensar as relações entre artes plásticas e poesia. Como dá para ver a relação entre essa arte aqui, essa pintura, que tem muito mais nuances, muito mais jogo de luz e sombra, e esse poema, que tem a brincadeira com as palavras. E esses dois aqui de cima, que eles são bem mais concretos, mais duros, né? Um outro tópico importante da gente pensar em relação à literatura dentro dos concursos é a relação entre literatura, contexto e escritor. Ficou aqui de novo coisadinho, né? Mas paciência. Então, o texto literário, ele vai, em linhas gerais, expressar uma visão de mundo de um escritor a partir de uma linguagem diferenciada, né? Essa visão de mundo a gente pode chamar de subjetividade. Então, é alguém que escreve sobre alguma coisa, ou que viveu, ou que as pessoas vivem, mas que a pessoa tem uma relação de alguma forma. E a gente pensar essa relação entre literatura, contexto e escritor, a gente tem alguns questionamentos importantes. Do tipo, como que aparece a subjetividade dentro desse texto literário? Como eu posso perceber alguém ali?
né? Nas dores que esse poema fala, no que ele pode fazer, nas libertações, nas lutas, no amor, na amizade. Então, que tipo de sentimento que eu posso perceber dentro desse poema que mostra um escritor de verdade, né? E a relação entre a literatura e o contexto social. Porque todo o escritor está inserido dentro de uma sociedade, né? Obviamente. E ele pode escolher falar sobre isso dentro da obra ou não. São duas escolhas que ele pode fazer. E a gente analisar isso é importante também, e os concursos trazem bastante questões desse tipo. Se o contexto histórico dentro desse texto aparece ou não. E o que estava acontecendo politicamente na época desse texto para o autor resolver se absolver disso, não falar sobre isso, ou falar. Para a gente falar sobre isso, eu trouxe alguns exemplos também. Por exemplo, aqui ficou tudo coisado também. Foi mal, gente. Me planejei meio mal, mas eu leio igual. Por exemplo, esse poema aqui. Quero que a história... Eu vou ler as partes que estão meio apagadinhas, né? Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Assim procedo. Minha pena segue essa norma. Por ti servir, deusa serena, serena forma. Então esse é um poema, justamente como a gente estava falando antes, que resolve não falar sobre o contexto social. Né? É um poema que vai falar sobre fazer um poema. Então, ele fala que a forma do poema é que nem um pedaço de ouro, que a gente leva no joalheiro e sai um anel. Né? A forma do poema é isso, é a maior beleza possível, é a forma do poema. Então, o cara ignorou completamente o contexto social do momento que ele estava vivendo. Né? Resolveu fazer um poema sobre a forma do poema. Então, o cara ignorou completamente. Já nesse poema que se chama O Bicho, do Manuel Bandeira, é bem o contrário. Vejam. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, justamente, toda uma crítica social por trás da condição do ser humano, né, nas desigualdades sociais. Então, não é um poema que fala sobre uma coisa fora da realidade. É a realidade dura e crua, né, bem um tapão na cara, inclusive, que se relaciona com essa imagem aqui que eu trouxe do Banksy, para a gente relacionar poema com a imagem, com outras artes, né? Que é um container de lixo pegando fogo, e do outro lado, as cinzas, a criança está fazendo de neve. Né? Então a gente consegue perceber como são duas formas de criticar o ser humano na sua pior condição de desigualdade social. Né? Os seres humanos que mais sofrem com a desigualdade social estão ali estampados nesses dois poemas. Enquanto nesse aqui, o cara está falando da forma do poema, né? Então a gente pode perceber essas duas maneiras de relacionar o sentimento de um escritor com o contexto social desse poema. E por fim, pessoal, eu trago também que é importante a gente pensar a relação entre literatura e outras linguagens, que vários concursos, e principalmente o Enem, têm trazido também. Então, a relação entre literatura e artes plásticas, como a gente tinha visto antes, literatura e música, literatura e quadrinhos, literatura e outras mídias, como vídeos, links, etc. Aqui eu tenho uma pichação de uma poesia, aqui eu tenho uma poesia em vídeo, aqui eu tenho O Grande Sertão Veredas, que é um livro bastante famoso da literatura brasileira, em quadrinhos. Então, essas misturas entre literatura e outras linguagens é bom para popularizar a literatura. Então, é muito mais fácil a gente ver um vídeo ou estar passando na rua e ver um grafite do que abrir um livro, né? Ou ver um quadrinho.
É muito mais chamativo uma história em quadrinhos do que um livro só com letras, né? Isso para todo mundo. Para mim, para todo mundo. Eu gosto muito mais de ver vídeo de poesia do que realmente ler poesia, né? Então, essas misturas de linguagens também é bom para popularizar a literatura e para expandir a literatura nas novas mídias que a gente está mergulhado, né? Então, os concursos trazem bastante essa ideia também. Qual é o efeito de misturar várias mídias com a literatura? Certo, gente? Eu peço desculpas pelo slide meio bagunçado ali, que o videozinho acabou cortando. Mas eu espero que tenha ficado bem explicadinho como mais ou menos aparece a literatura dentro de concursos de seleção, né? De novo, aqui é tipo um panorama geral, né? O que é importante da gente ter em mente quando a gente vai estudar sobre isso. Agora, mais especificamente sobre modernismo, arcadismo, escolas literárias, etc. Isso tem vários vídeos no YouTube sobre, eu posso até indicar para vocês alguns. Mas aquelas outras questões que a gente estava falando sobre gêneros literários, interpretação textual, isso tudo a gente está vendo nas aulas. Então, essa aula é mais para mostrar as várias possibilidades da literatura dentro dos concursos seletivos e como que vocês podem, a partir daqui, escolher os caminhos, né? Daqui a pouco vocês, na real, acho que pode ser interessante um Enem, ou, na real, tem aquele concurso que vai abrir daqui a pouco, vou rever aquela aula para ver a literatura, como que eu posso estudar literatura para esse concurso. Certo, gente? Espero que não tenham cansado de mim nessa aula um pouquinho longa. E qualquer coisa, por favor, me mandem uma mensagem perguntando. Certo? Muitos beijinhos e até a próxima aula.